Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Aqui tem a minha família, né? Mas também eu coloco a sua família. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Vamos repetir hoje várias vezes esta palavra. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. E o Evangelho está em Mateus capítulo 2, 13 a 15 e depois do 19 a 23. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Ele disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe, partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprir o que havia dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, Maria e José, minha, aqui tem a minha, vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Fale isso todos os dias, todo momento. Irmãos, eu quero dizer para você, não desista da sua família. Que nenhuma família comece em qualquer de repente, né? Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Coloque lá no YouTube a oração pela família. E o Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, é proclamado no mesmo, no dia 28, quando nós falamos de Nossa Senhora do Desterro, né? Festa dos Santos Inocentes Mártires, né? No qual meditamos sobre as crianças e como elas são tratadas no mundo atual, né? As crianças hoje, muitos, eu não vou dizer pai, mãe, né? Porque quem tem o dom de ser pai e ser mãe não faz isso. Coloca as crianças nas caixas de lixo, nas portas dos outros. Mãe, pai, passa sacrifício, mas continua junto com ele. Então, meus irmãos, José tomou o menino, né? Hoje, na festa da Sagrada Família, este Evangelho nos mostra Maria e José vivendo sofrimentos que poderiam se impor sobre qualquer família humana. José, como eu disse, ele não fala nada na Bíblia, ele só ouve. O pai e a mãe não precisam querer um ser melhor do que o outro.
Por que Deus tirou a mulher do lado, da costela do homem, e não tirou da cabeça? Porque nenhum pode se achar melhor do que o outro. Por que não tirou do pé? Porque ninguém pode pisar no outro. O homem não pode pisar na mulher, a mulher não pode pisar no homem. Tirou do lado. Porque do lado, meu irmão, do lado, minha irmã, os dois, quando se abraçam, as costelas se unem. Então, irmãos e irmãs, nessa festa, de hoje, atitude de José, atitude de Maria. José tomou o menino e sua mãe, e guiados por Deus, fogem para o Egito. Eles não hesitaram e logo colocaram em prontidão a serviço da vontade divina. O pai, assim como José, a mãe como Maria, tem que ouvir a voz do anjo. Ouvindo a voz do anjo, ouvir a voz de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, no seio da família, que os pais são para com os filhos, pela palavra, pelo exemplo, os primeiros mestres da fé. Isso mesmo, é no seio da família. Deus quis que a família, como base da humanidade. Por isso, se a família se destruir, se desviando do caminho de Deus, como tem feito, a sociedade sofrerá muito. E nós vemos hoje, irmãos e irmãs, a sociedade sofrendo justamente porque a família, o núcleo familiar, não estão mais unidos. A sociedade sofre muito, como já tem sofrido, porque tantas crianças, tantos jovens estão sofrendo, muitos criados longe dos pais, carentes do seu amor. Porque este mundo de violência, das drogas, nas cadeias, se o pai não leva o filho à escola, se o pai não leva o filho à creche, se o pai não leva o filho à catequese, se o pai não leva o filho para a missa, ele corre o risco de buscar esse filho na cadeia. Meus irmãos, o que falta hoje é um relacionamento bom com a família. Olha só, a palavra de Deus diz lá em Timóteo, 1 Timóteo 5, 8, quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado. Olha só, é um renegado pior de que um infiel. É vontade de Deus, meus irmãos, que cada um de nós defenda os valores sagrados da família. É vontade de Deus, não é vontade humana. Quando nós estamos indo em rumo a Belém, ou seja, trilhando o caminho em busca da salvação, nós temos que estar preparados para as perseguições. Amém? Jesus começou a ser perseguido quando ainda era criancinha. Como eu disse quarta-feira, eles ficaram, Maria ganhou o neném, para chegar na sua casa, eles ficaram para lá e para cá, 4 anos, entendeu? Nessa perseguição, quando ainda criança, Jesus já sofria, mas estava sob o olhar daquele que elegeu Deus Pai. José, Maria, a importância deles. Quando estamos indo em Belém, ou seja, trilhando o caminho da busca da salvação, nós também precisamos estar preparados para a perseguição. O inimigo de Deus é astuto, está sempre atento para nos desviar do caminho. Diante dos fatos, meus irmãos, do Evangelho, nós percebemos que a Sagrada Família tinha motivo de sentir medo para não dar passos na fé,
Mas eles não temeram. Assim como fez José e Maria, o Senhor também nos ordena: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Para que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida, assim como se cumpriu na vida de José, de Maria e de Jesus. É preciso estar atento aos sinais de Deus. Como eu disse, Deus, Ele se comunica com a gente através de sonhos, através de oração, como a gente sempre canta, né? O telefone de Deus é a oração, é joelho no chão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, temos que estar atento à visita de Deus em nosso cotidiano. Assim como os magos tiveram um encontro pessoal com o menino Jesus, quando atraídos pela estrela, nós também podemos experimentar a salvação com essa estrela que nós cantamos. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz para o caminho da paz. Irmãos, irmãs, não precisamos temer. Nós seremos perseguidos, mas não desamparados. Seu Zé, Dona Maria, com seus filhos Tatalim e o Buca, já foram muito perseguidos, não foram? Mas não foram desamparados. Neste penúltimo dia do ano, peçamos a Deus a sabedoria, a coragem de enfrentar os sofrimentos, perseguições, assim como teve São José ao conduzir a família de Nazaré. Que Deus abençoe as nossas famílias. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Peça bênção para a sua família. Abençoa, Senhor, as famílias. Como que está a sua família? Como que está? Como que está a sua família? A minha família. Olhando para essa família, apresente a sua nesse momento. Apresente os problemas que vocês estão vivendo. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe tudo que você está vivendo. Toda a situação financeira que vocês viveram nesse ano de 2022. Abençoa, Senhor, a família. Abençoa, Senhor, as famílias. A minha família. Abençoa todas as famílias que estão sofrendo nesse momento de dor, nesse momento de angústia. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Apresente a sua família. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão.